Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou atender aos pedidos de vários inscritos aqui do canal. Então neste vídeo nós vamos falar sobre a carbonária. Muita gente ouviu falar, há grupos que se dizem carbonários, etc., mas pouca gente conhece a história real. Então se você tem interesse, fique com a gente até o final deste vídeo e você vai saber bem do que se trata. E não se esqueça também de dar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Enfim, nos ajude aqui a tornar o nosso canal Transcendência um pouco mais conhecido. E não se esqueça também que se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, aqui na descrição deste vídeo eu vou deixar os links para que você possa entrar lá na nossa página na Hotmart e adquirir em formato de e-book. E caso você queira este livro físico, Curso Elementar de Maçonologia, físico, também na descrição deste vídeo você vai encontrar o meu e-mail. Então você me manda um e-mail com seu CEP, seus dados postais. Eu faço o cálculo do frete, para o seu endereço, envio para você o cálculo do frete mais o valor do livro e os dados bancários para você depositar. Aí você deposita, me avisa e eu envio para você o livro pelo correio. Caso você queira o livro autografado, você me avisa, eu autografarei em seu nome, ou no nome de alguém que você queira presentear, com muito prazer, ok? E não se esqueça também que nós temos uma página no Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio a projetos, a canais, a ideias, etc. Então, nosso canal aqui tem uma página lá no Apoia-se. Então, se você gosta do nosso canal, você acha que o nosso canal é um canal útil, é um canal interessante, é um canal que traz informações que outros canais não trazem, se você acha que de alguma forma o canal contribui para o seu crescimento intelectual, então nos ajude, nos apoie, entre lá no Apoia-se, também estará aqui na descrição do vídeo. Então você entra lá no Apoia-se e nos ajuda com qualquer quantia. Isso é muito importante para manter aqui o nosso canal. E não se esqueça também que agora eu tenho uma página lá no Instagram, então Transcendência André Muniz. Se você gosta da temática que é desenvolvida aqui no canal, dá uma olhada lá que também eu coloco coisas que eu acho interessantes, informações que eu acho relevantes. Então me siga lá no Instagram através do Transcendência André Muniz. E se você quer dar continuidade a esse tipo de estudo, se você acha que esse tipo de estudo é mais interessante se aprofundado, se você quer ver as coisas com mais profundidade, então eu recomendo que você se inscreva na Escola da Tradição Primordial. A Escola da Tradição Primordial disponibiliza vários cursos, vídeos exclusivos, textos, traduções exclusivas, enfim, é uma escola para quem quer estudar esse tipo de temática com profundidade. Então não deixe de visitar. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você conhecer o site. E também, se você quiser se inscrever direto, eu vou deixar um link de inscrição. Então não deixe de fazê-lo. Se você tem interesse nesse tipo de tema, não deixe de fazer. Ok? Então, dados aqui os nossos recados, vamos ao nosso tema, a carbonária. O que será que é isso? Então, carbonária, não se sabe ao certo onde a carbonária ela foi realmente estabelecida. Os carbonários eles apareceram na história e ganharam destaque no reino de Nápoles durante o período das guerras napoleônicas. Então, embora alguns documentos afirmem que a carbonária teve origem na França, especialmente documentos internos, documentos da própria carbonária, então esses documentos afirmam que a carbonária teve origem na França medieval.
né, e que seus fundadores eles estariam sob o patrocínio do rei Francisco I da França durante o século XVI. Mas essa afirmação, né, como eu disse, vem de documentos internos, né, e ela não pode ser verificada por fontes externas. Então, quando a gente faz uma verificação histórica, precisa ver essa comparação, né, de fontes. Então, as fontes mais seguras, né, nos dizem aí que os carbonários eles ganham mesmo destaque ali no reino de Nápoles, né, durante as guerras napoleônicas. E graças a essa dificuldade enfim, de se ter uma história segura, né, uma grande quantidade de teorias surgiu para explicar, né, a origem da carbonária. Então a organização muito provavelmente surgiu como um ramo político radical da maçonaria, né, como parte aí da disseminação de ideias liberais da Revolução Francesa. Então, provavelmente, é um grupo que surge depois, né, como eu disse, período das guerras napoleônicas, depois da Revolução Francesa, como um braço político radical, provavelmente formado por maçons, né, não oficialmente ligado à maçonaria, mas formado por maçons que tentavam ali estabelecer um grupo de ação política revolucionária, né, das ideias liberais da época da Revolução Francesa. E esses maçons que formaram a carbonária, então estabeleceram um sistema, né, e acabaram se tornando influentes ali no reino de Nápoles, né, sob o controle do Joaquim Murat, né, Joaquim Murat, que era cunhado do Napoleão Bonaparte e rei de Nápoles, e também acabaram se tornando influentes nos chamados estados papais. E o objetivo dos carbonários era combater a intolerância religiosa, o absolutismo monárquico, né, e defender também os ideais liberais, como eu disse, os ideais liberais da época da Revolução Francesa. Mas eles lutavam contra os franceses, né, porque eles acreditavam que as tropas de Napoleão haviam iniciado uma expoliação da Itália. Então eles defendiam princípios muito próximos aos princípios do Napoleão Bonaparte, mas eles também tinham um ideal nacionalista, ou seja, eles se colocavam contra o que eles consideravam como sendo uma expoliação da pátria italiana. E com a expulsão dos franceses, a carbonária ela queria unificar a Itália e implantar uma república com os ideais liberais e anticlericais. Na verdade, não havia uma unidade, né, ideológica, então alguns carbonários queriam uma monarquia constitucional e outros já eram mais radicais e queriam uma república, né, com ideais liberais e anticlericais. Bom, de onde que vinham os carbonários, né? Os carbonários eles eram principalmente oriundos da classe média, né, que era chamada ali a pequena burguesia, né? A pequena burguesia que se opunha à nobreza, então eles organizavam-se ali em grupos, né, que eles chamavam de vendas, né? E cada venda carbonária era composta de 20 membros, né? E essas vendas elas tinham uma estrutura piramidal, ou seja, quem estava na venda não conhecia os chefes, né? Aqueles que estavam acima, os grandes chefes carbonários não eram conhecidos pelos membros. As ordens chegavam, mas havia todo um sistema para, digamos assim, filtragem das informações, né? Até que ponto cada estamento da sociedade carbonária, até que ponto cada um podia conhecer aquilo que era, digamos assim, a hierarquia, o que constituía a carbonária de uma forma geral. Então havia uma venda central, né? E essa venda central ela era composta por 7 membros, né? E esses 7 membros eram aqueles que chefiavam o trabalho dos demais, ou seja, das vendas comuns, né, que eram as vendas de 20 membros. E a carbonária ela não tinha nenhuma ligação popular,
né, ela era uma sociedade secreta, obviamente, né, então ela não propagandeava, pelo menos até um determinado período, ela não propagandeava as suas atividades. E além disso, a Itália, ela era uma região agrícola, né, uma região extremamente católica também, com ali camponeses, analfabetos, né, uma população muito religiosa, né, e uma população que se identificava muito com ideias e com chefes conservadores, especialmente ligados à Igreja Católica, né. Então isso fazia com que a Carbonária ela não tivesse um terreno muito fértil para fazer propaganda das suas ideias, né. E vocês com certeza já ouviram falar do Giuseppe Mazzini, né? O Giuseppe Mazzini nasceu em 1805 e faleceu em 1872. Era um político genovês, né, que entrou para a Sociedade da Carbonária, para os carbonários, em 1830. Né? E aí, em 1831, ele foi preso. Né? E por quê? Porque ele advogava ali inflamadamente a rebelião. Né? E aí, curiosamente, ele foi preso e ele passou a criticar as sociedades secretas, passou a criticar os ritos das sociedades secretas e também a ineficiência militar. Ele achava que a Carbonária e outros grupos ligados ali à maçonaria de tendências revolucionárias e liberais, ele achava que esse pessoal não tinha organização adequada, que não tinha efetividade adequada na sociedade, e não conseguiram realizar a unificação italiana, então ele partiu para outra. Ele fundou um grupo chamado Jovem Itália. E esse grupo Jovem Itália era uma organização paramilitar que pretendia libertar as regiões italianas do domínio austríaco e unificar o país, né, por meio da educação do povo e da fundação de uma república democrática. E aí ele usava palavras de ordem, né, direito dos homens, progresso, igualdade e fraternidade. E essa Jovem Itália, esse grupo, a Jovem Itália, organizou ali células revolucionárias por toda a península italiana. Mas vejam, na verdade ele pegou os ideais, né, o Mazzini pegou os ideais da Carbonária e transformou esses ideais em um outro grupo, né, o grupo Jovem Itália. E aí, a esse movimento democrático, né, opunham-se tanto da Jovem Itália quanto do movimento da Carbonária, né, esses movimentos democráticos, então opunham-se ali outras correntes que também pretendiam a unificação italiana. Né? Então ali existiam os reformistas monarquistas, né, que eram contrários à violência, por exemplo, proposta pelo Mazzini, né, e que acreditavam na realização da unidade política, né, em torno de um reino. Então eles acreditavam no reino sardo-piemontês. Né? Então ali eles acreditavam que a Itália se unificaria sob um reino sardo-piemontês e sob um regime monárquico constitucional. E também existe um outro movimento chamado os neoguelfos. Né? Se você conhece um pouquinho de história da Idade Média, sabe ali os movimentos, né? Os guelfos e os gibelinos. Então existiam neoguelfos. Né? Os neoguelfos que eram pessoas moderadas, liderados por um personagem chamado Vincenzo Gioberti. E o Vincenzo Gioberti ele liderava os neoguelfos e, por intermédio de acordos com a Áustria, né, eles queriam formar uma monarquia constitucional sob o controle do papado, ou seja, eles acreditavam, na verdade, né, os guelfos acreditavam no poder papal como tipo de poder moderador sobre as monarquias nacionais. Então, esse nome aí, os neoguelfos, eles têm origem nos guelfos medievais que defendiam que os papas romanos eles deviam ter também o poder temporal da Europa. Né? E aí, como uma sociedade secreta, que muitas vezes era alvo de repressão, né, por governos conservadores, os carbonários eles operavam grande parte em segredo. Então o nome carbonário, né, vem de queimadores de carvão, né, rurais, né, pessoas que viviam ali nos camponeses, né, nas comunas camponesas. E aí o local onde os queimadores de carvão se reuniam era chamado de barraca ou baraca, né, e os membros
meio que numa imitação da maçonaria, se chamavam de bons primos, né? Enquanto que as pessoas que não pertenciam aos carbonários eram chamadas de pagãos. Vejam a semelhança, né? A maçonaria são irmãos, e aí muitas vezes chamam os de fora de profanos, de goteiras, etc, etc. Na maçonaria, na carbonária, se chamavam de bons primos, e os que eram de fora se chamavam pagãos, né? E aí, como eu disse, né, baseados na maçonaria, ali havia cerimônias especiais para iniciar os membros. E o objetivo dessas cerimônias é agregar o indivíduo dentro da sociedade, né? E também transmitir os seus ideais, né, seus modos de ação às pessoas que eram agregadas, né? E aí muitas vezes na intenção de defender o direito das pessoas comuns contra o absolutismo, alguns carbonários eles tentaram fomentar revoltas armadas, né? E os membros da carbonária eles eram separados em 2 graus, né? Havia o grau de aprendiz e o grau de mestre. E aí havia 2 maneiras de você se tornar mestre. Então, ou você servia como aprendiz por pelo menos 6 meses, né? Ou você já entrava como mestre se você fosse maçom já no momento da sua admissão à carbonária. Então, o cerimonial de iniciação ele era estruturado em torno ali do comércio de carvão, né? Então veja também, né? Assim como a iniciação maçônica ela vai ser estruturada em cima da ideia da construção, né? Do simbolismo da construção, no caso da carbonária, o simbolismo da iniciação ele é estabelecido em cima do comércio e da produção de carvão. Por isso que às vezes é chamado de maçonaria florestal também, né? Bom, em 1814, os carbonários queriam obter uma constituição para o reino das 2 Sicílias pela força, né? Como eu disse, alguns deles defendiam aí uma ação paramilitar. E o rei Fernando I das 2 Sicílias se opunha à ação dos carbonários. E como eu já citei aqui, né, o bonapartista lá, o Joaquim Murat, ele queria criar lá uma Itália unida e independente, né? E aí em 1815, quando o Fernando I das 2 Sicílias ele foi dar uma analisada ali política no seu reino, ele encontrou uma situação bem grave, né? A sociedade cheia ali de carbonários, né? Uma sociedade que comumente era composta pelos nobres, pelos oficiais do exército, pelos pequenos proprietários, pelos funcionários do governo, pelos camponeses e pelos padres, né? E tinha uma pequena classe média urbana, mas que era, vamos dizer assim, costumeiramente dominada pelo papado de uma forma bastante serena, né? Estava ali cheia de carbonários. E a presença e a atividade dos carbonários faziam com que essa tranquilidade, a tranquilidade dessa dominação papal, ela fosse severamente abalada. Então, em 15 de agosto de 1814, né, os cardeais Ercole Consalvi e Bartolomeu Paca, eles emitiram um decreto, né, proibindo todas as sociedades secretas, né, proibindo tornar-se membro dessas associações secretas e participar das suas reuniões ou até fornecer um local de encontro para essas pessoas sob severas penalidades. Ou seja, a Igreja Católica Romana já começou ali a se organizar para tentar sufocar a atividade dos carbonários no seu território, que teoricamente era dominado com tranquilidade. Mas, mesmo assim, né, 6 anos depois, ou seja, em 1820, iniciou-se uma revolução. Ela começou em Nápoles, lá contra o rei Fernando I, né, e aí começaram motins inspirados lá nos eventos de Cádiz, na Espanha, né, que aconteceram no mesmo ano, e esses eventos eles ocorreram lá em Nápoles e eles começaram a encurralar os absolutistas e exigiram uma constituição liberal. Lembra que eu falei que alguns carbonários queriam uma monarquia constitucional. E em 1º de julho, 2 oficiais, né, o Michele Morelli e o Joseph Silvati, que eles haviam participado do exército do Murat sob o Guglielmo Pepe, né, eles marcharam
com as suas tropas em direção de Nola, né, Nola na Campânia, então em frente a regimentos de cavalaria. E aí o rei Fernando ele ficou bastante preocupado, né? E aí ele acabou flexibilizando a sua posição, né, e concordou em conceder uma nova constituição e em adotar um parlamento, né? Então ele começou a, digamos assim, a diminuir o seu radicalismo absolutista, né? Então essa vitória, ainda que parcial, né, ilusória e aparente, ela causou muita esperança na península, e os conspiradores locais, né, especialmente os liderados lá pelo Santorre de Santa Rosa, eles marcharam em direção a Turim, né, a capital do Reino da Sardenha, e em 12 de março de 1821 eles obtiveram uma monarquia constitucional e reformas liberais como resultado das ações dos carbonários, né? Então, aparentemente, havia sido uma grande vitória por parte da ação dos carbonários. Mas, no entanto, né, a Santa Aliança não tolerou tais compromissos revolucionários e, em fevereiro de 1821, enviou tropas, né, enviou um exército que derrotou os insurgentes. Os insurgentes estavam em menor número, com muito menos bem equipados, né, mal equipados em relação ao exército da Santa Aliança, e, enfim, derrotaram os insurgentes. E no Piemonte, o rei Vittorio Emanuele, né, Vittorio Emanuele I, ficou indeciso sobre o que fazer, né, e de tanto medo e de tanto terror sobre o que poderia vir a acontecer, ele acabou abdicando do trono em favor do seu irmão, né, o Charles Félix, da Sardenha. Mas o Charles Félix era menos medroso do que o irmão e pediu uma intervenção militar austríaca. Então, em 8 de abril, né, daquele ano, o exército dos Habsburgo, eles derrotaram, ele derrotou, né, o exército derrotou os rebeldes e os levantes ali de 1820 e 1821, né, que foram desencadeados quase inteiramente pelos carbonários, acabaram em colapso. Então, por isso que eu falei, né, que era uma derrota ilusória, era uma vitória, na verdade, né, por parte dos insurgentes, uma vitória ilusória, uma vitória aparente. Bom, em 13 de setembro de 1821, o Papa Pio VII, né, com uma bula chamada Ecclesiam a Jesus Cristo, Ecclesiam a Jesus Cristo, ele condenou os carbonários como uma sociedade, classificou também, né, condenou e classificou os carbonários como sendo uma sociedade secreta maçônica e condenou todos os seus membros com pena de excomunhão, né? E aí, entre os principais líderes ali desse período revolucionário, né, então havia dois, né, o Morelli e o Silvati, e eles foram condenados à morte. O Pepe foi para o exílio, né, e o Federico Confalonieri, o Silvio Pellico e o Piero Maroncelli, eles foram presos, né? E aí, obviamente que isso foi um duro golpe ali na organização da Carbonária, né, os principais líderes exilados, mortos, presos, etc., né? Mas os carbonários eles foram batidos, mas não foram totalmente derrotados. Eles continuaram, ainda que de forma muito menos unificada e muito menos efetiva, né? Mas eles participaram, por exemplo, da Revolução de Julho de 1830, né? Que apoiou ali a política liberal do rei Luís Filipe da França, né? nas asas da vitória do Levante em Paris. E os carbonários italianos eles pegaram em armas contra alguns estados do centro e norte da Itália, particularmente contra os estados papais e Módena, né? E o Menotti, um sujeito chamado Menotti, ele assumiu o comando da iniciativa, né? Então ele buscou encontrar o apoio do Duque Francisco IV de Módena, né? O Francisco IV ele fingiu responder positivamente em troca da concessão de que ele fosse nomeado, né, rei da Itália, mas na verdade ele estava fazendo um jogo duplo, porque ele sabia que estava lidando com forças muito mais poderosas. E aí o Menotti, que estava praticamente desarmado, foi preso no dia anterior à data fixada para o levante. E o Francisco IV,
o Duque Francisco IV, né, por sugestão do estadista austríaco Clemens von Metternich, né, ele condenou Menotti à morte, juntamente com muitos outros dos seus aliados, né, e essa questão envolvendo o Duque Francisco IV, lá da Módena, foi o último, né, assim, o último grande movimento político da qual a Carbonária participou. Eu vou tentar dar uma resumida, né, porque a história é bem longa, tem muitos capítulos, né, a história da Carbonária é muito cheia de detalhes, então eu não tenho a pretensão de nesse vídeo esgotar toda essa história. Então eu vou dar uma resumida e vou tentar passar um quadro geral da história, né? Então, por exemplo, em Portugal, a Carbonária ela foi fundada em 1822, né, mas ela não prosperou muito lá não. Logo ela acabou sendo dissolvida. E uma nova organização, também chamada Carbonária, uma Carbonária nascida em Portugal, né, que afirmava ser a continuação da Carbonária fundada em 1822, ela foi fundada em 1896 por Arthur Augusto Duarte da Luz de Almeida. E essa organização ela participou ativamente dos esforços ali para educar as pessoas e esteve envolvida em várias conspirações antimonarquistas. E mais notavelmente, os membros da Carbonária eles foram ativos no assassinato do rei Carlos I e do seu herdeiro, né, o príncipe Luís Filipe, em 1908. E os membros da Carbonária eles também participaram da Revolução de 5 de outubro de 1910, que depôs a monarquia constitucional e implementou a república. Então um ponto em comum ali entre esses grupos, né, era a hostilidade à igreja e a contribuição para o anticlericalismo da república. E no resto da Europa, dois resultados de grande importância, né, no progresso da Revolução Europeia, as chamadas Revoluções de 1848, esses dois resultados eles procederam dos eventos ocorridos lá em Nápoles. Lembra que eu falei em Nápoles de 1820 e 1821, que nós já citamos. Um desses resultados, né, foi a reorganização dos carbonários, né, e essa reorganização ela foi consequente à publicidade dada à Carbonária quando ela provocou a revolução, né. Então ali muita gente ficou interessada em saber o que era Carbonária, o que fazia, como é que fazia para virar Carbonária, etc. Então essa reorganização e esse, digamos assim, status social, interesse das pessoas, né, acabou fazendo com que a Carbonária ela não precisasse mais ser tão secreta quanto ela era antes, né? Então aquele sigilo todo que havia envolvido a Carbonária até então não era mais necessário, né? E outra coisa que foi o segundo resultado disso foi que a Carbonária ela acabou se expandindo além dos Alpes, né? Então, quando a Revolução Napolitana foi efetivada, os carbonários eles saíram do mistério, né? Então, acabou se tornando público, por exemplo, os estatutos constitucionais da Carbonária, a própria membresia carbonária não era mais assim, não havia um perigo de vida, né? De que alguém se declarasse como membro da Carbonária. Então, esse mistério todo acabou sendo dissolvido por conta desse interesse social que nasceu em torno da Carbonária, né? E outra coisa, né, também a dispersão dos líderes, né, carbonários teve ao mesmo tempo o efeito de ampliar a sua influência, por exemplo, na França, né? Então o que eu já citei, né, o Guglielmo Pepe, ele foi para Barcelona, por exemplo, né, quando a Contra-Revolução era iminente lá em Nápoles e a sua vida não estava mais segura em Nápoles. Então ele foi para Barcelona e lá, para essa mesma cidade, para Barcelona, foram vários revolucionários piemonteses, né, quando o país foi austrianizado, né, da mesma maneira ali né, que não havia mais ali, como eu falei, a Santa Aliança tinha tomado conta e já não era mais seguro, né? E aí essa dispersão, né, por exemplo, a dispersão de Scalvini e Ugoni, que foram para Genebra, outros dois líderes carbonários, né, e outros proscritos foram para Londres.
Então, toda essa dispersão das lideranças da carbonária contribuiu para o progresso do carbonarismo, né? Então, o carbonarismo ele começou a se espalhar pela Europa, né? Então, o general Pepe, como eu falei, ele acabou tendo a ideia de se fundar, ou de criar um tipo de carbonária internacional, né? Então, essa carbonária internacional ela se combinaria para um objetivo comum, né? Então, os reformadores ali, políticos avançados, todos os estados europeus, eles se organizariam para objetivos comuns dentro da Europa. E aí não só na Europa, claro, né? A influência europeia pegava, por exemplo, a América. Então, na América do Sul, um personagem que é muito conhecido na nossa história brasileira, né? O Giuseppe Garibaldi, que foi chamado Herói dos Dois Mundos, que eu citei no meu vídeo sobre o Memphis Misraim, né? Então, o Giuseppe Garibaldi era carbonário, né? E aí ele teve empreendimentos militares no Brasil, no Uruguai, na Europa, né? E em 1836 o Garibaldi, por exemplo, assumiu a causa da República do Rio Grande do Sul, né? Em uma tentativa de separar-se ali do Império do Brasil, juntando-se aos rebeldes conhecidos como Ragamuffins, né? E na Guerra dos Ragamuffin, né? Em 1835, 1845. E em 1841, o Garibaldi ele mudou-se ali para Montevidéu, no Uruguai. E em 1842 ele assumiu o comando da frota uruguaia e levantou uma legião italiana de soldados para a Guerra Civil Uruguaia. Guerra Civil que durou de 1839 a 1851. E ele alinhou as suas forças com uma facção composta pelos colorados uruguaios e pelos unitários argentinos. E essa facção recebeu apoio dos impérios francês e britânico, né, em sua luta ali contra as forças do governo uruguaio e dos federais argentinos. Enfim, há muita coisa aí, muita coisa histórica para se falar sobre a carbonária, né? Já digo aqui para não ter nenhuma questão nesse sentido, não tem carbonária mais hoje, tá? Não existe mais carbonária. Existem grupos que se identificam como carbonários, né? Como grupinhos carbonários, alta venda carbonária, não sei o que, mas a carbonária original ela não existe mais, ela foi extinta, né? Já no final do século XIX já não tinha mais, né? Começo do século XX também não. Havia influências ideológicas, mas não havia mais uma organização carbonária propriamente dita, né? E portanto hoje não há mais um grupamento carbonário que possa se remeter àqueles carbonários originais. E na literatura, e a literatura foi talvez uma das grandes propagandistas, né, da carbonária, então na literatura há vários romances envolvendo os carbonários, né, sempre ali sob um véu de conspiração e de mistério. Enfim, espero que eu tenha conseguido resolver um pouquinho a curiosidade de vocês, matar um pouquinho a curiosidade de vocês sobre o tema. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo se você achou interessante. Desculpe porque o vídeo ficou longo, né, 33 minutos, e ainda assim estou correndo e pulando vários períodos da história, não dá para entrar em muitos detalhes, mas enfim, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito, inscreva-se, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, obrigado pela sua atenção.